cantamos juntos uma canção, Castelo Forte é o Nosso Deus, e diz lá, por nós Jesus está, e nos dará o seu reino. Por nós Jesus está, Ele está do nosso lado, e nos dará o seu reino. Que dia lindo e glorioso, o dia que estivermos de fato reunidos com Ele. Esse dia já existe, já está acontecendo, no plano eterno, na visão eterna de Deus. Esse dia já chegou, já está realizado. O próprio Senhor Jesus estabelece isso, especialmente no Evangelho de João, durante a sua morte. Ele diz, está consumado, está irreversivelmente feito, está feito. Assim agora é uma questão de fé, de aguardarmos que esse dia chegue e possamos desfrutar dele totalmente. Não que precisemos esperar que esse dia chegue para que desfrutemos dele em parte, porque já podemos desfrutar. A vida eterna, ela não se dá depois da nossa morte, como às vezes pensamos, que depois que eu morro começa a vida eterna. Mas se entendemos que a vida eterna é uma vida com qualidade divina, já é possível então para nós vivermos alguma qualidade da vida de Deus em nós. É um pedacinho do céu que é estabelecido em nós, porque Cristo vive em nós através do seu Espírito, da sua palavra, e já muda, transforma os nossos valores, a maneira de vermos a vida, de vivermos, saborearmos, encararmos o que está diante de nós. Nesses dias nós estamos falando sobre o tema, o chamado. Tivemos uma pregação sobre o chamado para Jesus, dizendo que sobretudo fomos chamados para Jesus. Nós não fomos chamados para uma igreja, nós não fomos chamados para uma filosofia, não fomos chamados para uma ideia política, social, não. Nós somos chamados para uma pessoa, Jesus Cristo, homem, o único mediador entre Deus e os homens. É para Ele que nós somos chamados, para termos uma relação íntima, profunda e verdadeira com Ele. Vinde a mim, Ele diz, inúmeras vezes diz, siga-me. Ele não diz, siga a minha igreja, siga minhas ideias, siga o que eu digo, não, siga-me. Nós temos que compreender a profundidade disso, porque às vezes nós pautamos as nossas vidas em princípios, às vezes princípios bons. Quero sempre ajudar as pessoas, é um bom princípio, deve ser observado, mas isso não é o cristianismo. O cristianismo é Cristo. E Ele nos chama para vivermos uma relação com Ele. Fomos chamados para Jesus, primeira coisa. Talvez você tenha sido chamado para uma igreja, não serve. Talvez é uma boa igreja, existem boas igrejas. Eu tenho viajado em muitos lugares no mundo, como acabei de voltar, da África, por exemplo, boas igrejas, sólidas, com dificuldades muitas vezes. Às vezes não tem onde se reunir, mas são boas igrejas. E tantas outras boas igrejas que existem. Mas nós não fomos chamados para uma igreja, fomos chamados para Jesus. Vamos entender o que significa isso, pedir ao Senhor pelo seu Espírito, pela sua palavra, que nos revele esse mistério, como Paulo diz em Colossenses, que seja nos revelado esse mistério dessa intimidade, como eu tenho dito vez após vez, a não ser que você esteja dentro de Jesus, que Jesus esteja dentro de você. Ele diz, se você não comer da minha carne, você não tem parte comigo. Eu não consigo imaginar um ato mais íntimo, em que você digere Jesus, em que você bebe. Ele diz, eu sou a água da vida. Você tem que colocar para dentro. Enquanto isso não acontece, você está na periferia do cristianismo. Você tem comportamento externo cristão, você fala as palavras certas, você canta as músicas certas, faz as atitudes e ritos religiosos certos, mas ainda não entrou na camada real da espiritualidade, que é Jesus. Paulo em Coríntios, ele diz que é Jesus que é o sim de Deus para todas as nossas bênçãos. Se você não está em Jesus, escondido, como ele diz em Colossenses, estamos escondidos como uma cápsula. É aqui que Cristo é abençoado e nos abençoa através de Cristo. Quando estamos em Cristo, temos o sim de Deus para nós. Isso é muito sério e pode fazer muita diferença para nós. Depois, aprendemos que nós temos um chamado para a família. Aquilo que Deus espera de nós, no nosso papel, como pai, como mãe, como marido, como mulher, como filhos, como irmãos, que temos um chamado, que Deus tem um sonho com a família, que Deus é o criador da família, e que Ele espera de nós uma postura com relação à família. Hoje as coisas mais bizarras possíveis acontecem com a família.
Se alguém tem um plano para atingir ao Senhor, o plano é atingir a família. E nós precisamos estar muito atentos nesse sentido. Depois vimos um chamado de Deus para o trabalho, que nós temos uma responsabilidade social, fomos chamados para o trabalho, para cuidar da terra, e que assim glorificamos a Deus quando fazemos aquilo que temos que fazer. Não vivemos para trabalhar, o trabalho não é a nossa vida, workaholic não deveria ser uma palavra de um cristão. Mas enquanto estamos no mercado profissional, temos que fazer bem feito. Já disse uma vez que se você é contratado para colocar carimbo em um papel, que você seja o melhor carimbador de papel da sua seção. Porque Cristo precisa ser glorificado em tudo que você faz. Não espere ser um engenheiro de uma grande empresa para então glorificar Cristo. Se você for fiel no pouco, no muito te colocarei. Fomos chamados para o mundo. Essa missão impossível. Possível. Deus nos deu uma missão, sal e luz na terra, representando quando muitos Jesuses que devemos ser espalhados por essa terra. Hoje eu queria terminar essa nossa série de estudos do chamado, falando sobre o chamado da igreja. E não é por coincidência que hoje celebramos 7 anos de existência da Igreja Cristãos Brasileiros em Caldas. É um motivo de muito amém mesmo, e de muita glórias a Deus. Se você imaginar 7 anos atrás, que não havia um ajuntamento assim, que se haviam cristãos brasileiros nessa cidade, estavam espalhados e não tinham, de alguma maneira, alguma unidade, a capacidade de viver juntos, de fazer juntos, de produzir mais, numa sinergia em que 2 mais 2 não são 4, 2 mais 2 são 20, 30, 50, muito mais forte o que podemos fazer, de que você chegava sozinho no aeroporto, hoje você pode ser recebido, você pode ser abraçado, conduzido, consolado e tanto mais. E que a palavra de Deus está sendo anunciada de maneira clara nessa cidade, em boa língua portuguesa. Boa língua portuguesa. E que dia 3 agora, aliás, eu quero pedir a você que na terça-feira, dia 3, você pare um momento do seu dia, faça uma oração de louvor a Deus por nossa igreja. Faça isso. Talvez no almoço, de manhã, à tarde, diga a Deus, louvado seja o teu nome. Por aquilo que o Senhor fez nesses 7 anos e por aquilo que o Senhor pode fazer ainda nessa igreja. Eu tenho a minha Bíblia aberta, me perdoe, eu preparei um PowerPoint, mas eu tive um problema ali com o computador, realmente não consegui abrir. Está lá, então vai ser o que Deus quiser. Mas se você puder abrir sua Bíblia em João capítulo 17. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o chamado da igreja. Muita coisa pode ser dita a respeito da igreja, para que ela está aqui, mas hoje eu queria focar nas palavras de Jesus, a sua chamada oração sacerdotal. Sacerdotal no sentido de que ele faz se oferecendo a Deus no nosso lugar na cruz, e ele faz essa oração, sua última oração, são suas últimas palavras antes da cruz. Depois dessa oração ele vai para o Getsemane, ali ele é preso, e ele é crucificado em seguida, em questão de 6 horas depois de João capítulo 17, Jesus é crucificado, ele é morto, logo depois de João capítulo 17, e nós vamos estudar e ler esse texto de João 17 hoje. O texto, segundo a minha tradução aqui, revista e atualizada, diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, falado essas palavras de despedidas, para que os discípulos tivessem ânimo, não desistissem, que a vitória já estava conquistada. Muito obrigado, meu irmão. Tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora chegou. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra,
consumando, fazendo, executando, é uma palavra referente à cruz. Ele usa um tempo perfeito no grego, no grego, no verbo, tempo perfeito, como se já estivesse feito. O que isso aí ia acontecer alguns capítulos adiante. Mas ele diz, já está feito. Ele começa assim, chegou a hora. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O Senhor me deu uma missão, mission, como diria um certo pastor que começa com A, termina com Alexandre, mission accomplished. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Depois de eu ter vivido aqui 33 anos, me leva de novo para a glória e me dá de novo a glória que eu sempre tive contigo por toda a eternidade. Eu quero de novo. Manifestei, refleti, falei, anunciei o teu nome aos homens que me deste do mundo. A palavra igreja está aí. Me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Eles já sabem disso. Que tudo que eu faço, que eu sou, que eu tenho e faço e sou por causa do Senhor. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Paulo em Coríntios, ele fala a respeito de gente que mercantiliza a palavra de Deus e que dá a palavra de Deus para as outras pessoas, mas como quem dá um vinho misturado com água. Paulo diz, acabamos de ler no texto de Coríntios 11, ele diz, o que eu recebi do Senhor, isto também te dei. O que eu recebi, eu te dei, não dei mais, não dei menos. Em Atos capítulo 20, ele diz, enquanto estive com vocês, eu transmiti todo o conselho de Deus. E Jesus diz, eu transmiti aos homens as tuas palavras, as mesmas que o Senhor me deu. E eles já receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas. Aqui é a oração que tinha sido feita aqui pelos discípulos. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Também usando o tempo perfeito no verbo grego, dizendo, eu já fui glorificado. Não tem volta, eu fui já glorificado na vida deles. Já não estou no mundo, ele ainda estava, mas ele diz, já não estou mais, já me dou como certo de que não estou mais. Mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura, uma referência a Judas, que Davi já havia profetizado 1000 anos antes. Mas agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Parece que eu estou vendo isso de novo hoje, todos os dias. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, eles não se parecem com o mundo, eles não agem como o mundo, eles não falam igual ao mundo, os valores não são igual ao do mundo, eles são iguais a mim, a minha palavra. Por isso o mundo, que é diferente, os odeia, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. A boa tradução aí seria do maligno. A palavra é mais usada, inclusive levando em consideração os capítulos anteriores. Eu oro para que não os tire do mundo, e sim que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. A favor deles eu me santifico a mim mesmo. Eu me separo, eu me ofereço. Santificar é um texto aqui, uma palavra ritual. É do tabernáculo de um cordeiro sendo morto. Santificar aqui é no sentido de eu me ofereço por libação, meu sangue vai jorrar, vai correr na cruz daqui 3 páginas. Eu me santifico por eles,
para que eles também sejam santificados na verdade, para que eles façam a mesma coisa que eu fiz, assim como eu me ofereci por oferta na cruz, eles também se ofereçam. Não rogo somente por eles, pelos 12 discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, por nós. Rogo por eles, Jesus orando por mim, Jesus orando por você, a fim de que todos os discípulos, eu, você, todos, sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim. Aquilo que nós somos, Deus, Pai e Filho, eu quero que eu e eles também sejam um só. A fim de que sejam aperfeiçoados, teleios, palavra grega de perfeito. A Bíblia usa esse termo 2 vezes, um para Adão, e depois não mais, e depois para Jesus, o homem perfeito, teleios. Ele está dizendo, você vai ser aperfeiçoado. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, eu ainda não alcancei, teleios, mas eu prossigo para o alvo. Ele não prossigo para o alvo, como às vezes lemos, que é eu vou chegar no céu um dia, aí é cortar atalho. Eu prossigo para o alvo de deixar que esse trabalho de aperfeiçoamento em mim, assim como a vereda do justo vai se pondo, até que seja dia perfeito, eu vou sendo aperfeiçoado, e cada vez mais eu vou olhando no espelho, eu vou me parecendo menos e menos comigo mesmo, comigo de 10 anos atrás, comigo de 5 anos atrás, de 20 anos atrás, das coisas que eu tenho vergonha de mencionar, mas mais e mais, depois de tanta coisa, eu olho e fico, olha, parece um pouquinho mais com Jesus. No meu caráter, na minha palavra, no meu amor, no meu abraço, no meu sorriso, na minha verdade, na minha integridade. Eles sejam aperfeiçoados como? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Direta relação com o capítulo 13, que diz que quando nos amamos, o mundo sabe de verdade que Jesus veio de Deus. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, ele já fala nas regiões celestiais, ele já fala no futuro, ele está no tempo perfeito onde eu estou, não ali na terra, porque ele está no cenáculo aqui. Eu tinha acabado de partilhar a ceia, que acabamos de tomar. Onde eu estou, nas regiões celestiais, ele já está contando isso como certo. Onde eu estou, estejam eles comigo também, os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Eles vão ver a glória que Deus conferiu a Jesus. Nós veremos a glória que Deus deu a Jesus, é o pedido de Jesus. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, Deus o Deus justo, a Bíblia afirma que Ele é justo. O mundo não te conheceu, eu porém te conheci. A palavra mundo é a palavra grega cosmos, que quer dizer um sistema de ideias, um sistema de valores. O mundo não te conheceu, o mundo não tem parte com Deus, é o que ele está dizendo, não tem afinidade. Eu porém te conheci, e também estes compreenderam que eu vim de ti. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Esse é um texto extraordinário. Ele fala da glória de Deus. Ele fala de como Jesus glorificou a Deus. Jesus recebeu uma missão de Deus para glorificar a Deus na terra, como? Revelando o nome, o conhecimento de Deus. E quando chega o momento, Jesus diz: Pai, eu cumpri a missão, aquilo que o Senhor me deu, eu glorifiquei o teu nome está agora espalhado na terra, pessoas estão conhecendo o Senhor, e sabe, agora, neste processo, enquanto eu fazia isso, o Senhor cuidou de mim, o amor com que o Senhor me amou, o Senhor cuidou de mim, o Senhor me enviou, nesse processo, eu terminei tudo e consumei, eu fiz aquela missão que o Senhor queria, agora eu quero de volta a glória.
Essa é a primeira parte do capítulo. A segunda parte do capítulo é um paralelo entre o que Deus Pai e Deus Jesus viveram, Deus Pai e Deus Filho, e aquilo que Ele espera exatamente que se desdobre e que a igreja faça com Jesus o que Jesus fez com Deus. E se você pensa e compreende qual é a missão da igreja, a igreja de Jesus espalhada por todo o mundo, como eu estive na África agora, ou no Canadá, ou no Brasil, ou em tantos outros lugares, a igreja de Jesus, que se chama igreja de Jesus, e como diz Colossenses, que o cabeça, o Senhor, o dono, aquele que comprou a igreja é Cristo, não sou eu, não é homem, não é filosofia humana, mas aquela igreja que é de Cristo. Esta igreja, ou seja, a nossa pequena igreja local aqui de Calgary, com algumas pessoas, seja uma ou seja outra, a nossa missão é reproduzir no nosso tempo de vida aquilo que Cristo reproduziu no seu tempo de vida, para que Deus seja glorificado, e que assim como Jesus retomou a glória, a igreja também seja glorificada junto com Jesus um dia. Esse é o processo. E é isso que está aqui. E se você pudesse resumir esse texto de 26 versículos numa frase, você teria que dizer: precisamos refletir a glória de Jesus Cristo. Glória nesse sentido é a imagem. As pessoas precisam identificar Jesus em você e em nós como comunidade. Se as pessoas não veem Jesus em você e não veem Jesus na nossa comunidade, algo está muito errado. Só que não adianta, porque gostamos de jogar pedra em todo mundo. A igreja não representa a glória de Deus, talvez por sua causa, talvez por minha causa. Esse é o fato. E a gente sempre fica esperando a igreja perfeita, e por isso buscamos tanto igrejas. Na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, tem uma igreja chamada Perfect Church, a igreja perfeita. Não existe, mas é bom, está o nome dela lá. Faz 48 anos que eu estou nessa história de igreja. Mas o fato é que a igreja precisa reproduzir a identidade. Pai, eu os fiz conhecer o Senhor. Ninguém poderia dizer nos 3 anos de ministério de Jesus, talvez 3 anos e meio, que Deus não foi manifestado na pessoa, nas palavras de Jesus Cristo. Que alguém não poderia dizer, como o apóstolo João diz na primeira carta de João: nós o vimos e o apalpamos, o próprio Deus. Ele era a imagem exata, diz Hebreus capítulo 1, a imagem exata de Deus. E é esta a nossa missão, porque se existimos, e neste processo de existir, as pessoas não encontram Jesus entre nós, individual ou corporativamente, não tem razão de existirmos. Então, eu quero fazer aqui algumas observações desse texto. Primeiro, dizendo que nós fomos chamados como igreja para fora. O versículo 6 diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Aí está a palavra kaleo, kaleo, no grego. Aí me deste do mundo, o Senhor me tirou. Kaleo, a palavra grega, significa chamado. E é daí da palavra chamado, kaleo, kaleo, zia, é que vem a palavra eclesia, da onde é a palavra igreja, ou eclésio. Mas a palavra eclesia, ou se você traduzir para o português, igreja, você vai saber que a palavra significa aqueles que foram chamados para fora. Essa é a tradução. E Jesus explica isso aqui no versículo 6, quando ele diz: eu manifestei a tua glória para aqueles que o Senhor me deu do mundo, daquele que o Senhor tirou do mundo. Nós temos que compreender isso, que nós fomos tirados do mundo, ou seja, nós não estamos mais lá. E nós precisamos compreender, meus irmãos, o que significa isso, porque muitas vezes estamos no mundo e vivemos como o mundo, e por isso refletimos o mundo em tudo o que fazemos e o que vivemos.
nos nossos romances, nas nossas ligações financeiras, na maneira como mentimos, no medo que temos, na nossa falta de unidade tantas vezes, e por aí vai. Porque nós refletimos o mundo como se ainda fôssemos do mundo. Mas Jesus deixa claro que fomos tirados do mundo. Agora precisamos ser influenciados por uma outra força, uma outra cultura. Sempre que eu viajo, eu me assusto um pouco com as culturas ainda. Desta vez, eu já tinha ido à África 4 vezes, mas nunca tinha ido à Guiné Equatorial. E eu vi lá algumas questões fortes que talvez um brasileiro e mesmo um canadense iria se assustar. Cultura, o trato do homem com a mulher, por exemplo. Cultura. Há uma influência que nós somos fruto do meio que estamos. Fomos educados assim, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, você assim. Mas o que Jesus está dizendo? Eu o chamei do mundo, para fora do mundo. Agora precisamos permitir que haja uma outra influência, uma metamorfose, uma metanoia, como diz Paulo em Romanos 12, uma transformação na nossa mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo a Deus, porque esse é o vosso culto racional, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a ideia de Paulo é que haja um esvaziamento e o enchimento de uma nova cultura, celestial dessa vez. Gálatas capítulo 5 diz mesmo assim, que não temos de deixar mais espaço para o mundo, ou para o príncipe do mundo, e temos que encher-nos do Espírito de Cristo, para que possamos começar a viver uma nova cultura. A igreja, ela tem que primeiro ter um paradigma, uma mudança, ela tem que mudar a forma de pensamento. Você não mexe com a igreja, você não lida com a igreja, você não administra a igreja da forma como o mundo e com os princípios como o mundo faz. Você não trata dos casamentos, das pessoas que te machucam, das desesperanças, usando moedas, instrumentos mundanos. Você está no mundo, mas você não é mais do mundo. Nós somos embaixadores aqui, o apóstolo Pedro diz. O embaixador, ele representa alguém, um outro país, um outro lugar, mas ele não é de lá. O Canadá estava com um pouco de problema aí com a Rússia, por essa questão da Ucrânia. E os primeiros que sofrem pressão do governo são o embaixador. É sempre assim. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que nós só estamos aqui. E ele menciona isso. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Preste atenção nisso, versículo 14. Eu tenho lhes dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Versículo 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Eles estão no mundo, versículo 15. Precisamos compreender isso sobre tudo. A segunda coisa é que fomos chamados para refletir a glória de Deus. Não só fomos chamados para fora do mundo como igreja, agora somos um grupo à parte, mas fomos chamados para refletir a glória de Deus. O versículo 11 diz que eu sou glorificado nele. O versículo 10 diz, eu sou glorificado nele. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, a passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A ideia aqui que Jesus está orando é dizendo o seguinte: assim como eu, quando estive no mundo, glorifiquei o Senhor e revelei o Senhor, a sua identidade, revelei o seu nome para o mundo, eu também quero que eles também, da mesma maneira, revelem a minha glória ao mundo. Alguém precisa olhar para você e ver Jesus. De nada mais adianta a sua vida. Pai, assim como eu te revelei, assim como eu manifestei o Senhor, eu quero que eles também, que ainda estão no mundo, eles reflitam a glória do Senhor. Olha a seriedade disso, meus irmãos. Eu fico pensando nos nossos projetos.
Fico pensando nos nossos projetos como igreja e nos nossos, individualmente, os nossos grandes sonhos, em tudo que fazemos, seja no nosso culto, a forma do nosso culto, seja no nosso trabalho, quando estamos trabalhando, em que Jesus é glorificado, as pessoas podem ver que Jesus esteve ali. Terceiro, nós somos chamados juntos. Ele repete isso inúmeras vezes para que eles sejam um no versículo 11. Agora veja os versículos 21 a 23. A fim de que todos sejam um, Jesus insiste nisso, eu quero que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tem dado para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Jesus insiste no fato de que nós fomos chamados para fora, fomos chamados para refletir no mundo, devolver para o mundo o amor de Deus, a graça de Deus, com o alvo de que mais pessoas se juntem a esta igreja e glorifiquem a Deus. Mas o fato é que nós somos chamados juntos. Não existe a igreja no singular. Não existe. Talvez você diz assim, eu não vou na igreja, não gosto da igreja, não gosto do pastor, cortou o cabelo agora, está feio, eu não gosto do fulano que está sentado lá, sei lá, crente é meio esquisito. Então aí você joga tudo fora porque essas coisas estão acontecendo. Para mim, se alguém não vem à igreja, honestamente, é porque achou uma grande desculpa, porque não quis vir. Olha assim, eu não vou nunca mais baratear o evangelho de Jesus e sair à rua dizendo, por favor, tenha dó de Jesus, aceite, coitadinho, morreu na cruz por você. Isso é um ultraje. Porque uma pessoa que fosse impactada, ela tinha que, pelo contrário, pedir a Deus que tivesse misericórdia dele, para que Deus o permitisse que ele fosse inserido no corpo de Jesus Cristo. Ao contrário. Parece duro, né? Parece ríspido, mas é a verdade bíblica. Sabe, meus irmãos, o fato é que nós somos chamados juntos. Você diz assim, tem tanto divórcio no mundo hoje, então também não vou casar mais. Está errado. Você não está em divórcio, você não está casado, você está em adultério, a Bíblia diz. De fato, tem coisas ruins no casamento? Tem. Por isso, então, não se fala mais de casamento? Tem coisas ruins na igreja? Tem. E aí? Eu fujo, eu ignoro, eu encubro, eu enfrento e vivo aquilo como tem que ser vivido, como tem que ser enfrentado. Essa questão, meus irmãos, é que nós somos muito mais fortes juntos. Quando nós estamos juntos, somos muito mais fortes. Temos que ter essa consciência. Sabe o Charlie Brown e a Lucy, aquele desenho animado do Snoopy? Não é? Aí a Lucy, ela entra no quarto e o Charlie Brown está assistindo TV. Aí a Lucy diz assim, Charlie Brown, muda de canal, eu quero ver outra coisa. E o Charlie Brown vira para ela e diz assim, o que faria com que eu mudasse de canal? Então ela diz assim, esses dedos, quando estão separados, não podem muita coisa, mas quando eles se unem, o fato é que o Charlie Brown, ele antes de mudar de canal, ele olha para os seus próprios dedinhos e diz assim, por que vocês não conseguem fazer a mesma coisa? Aí nós nos dividimos, de novo, e de novo, e de novo. E sabe quem perde? Não sou eu. A glória de Jesus Cristo. Isso é pecado, porque a igreja não cumpre a missão que ela deve cumprir. Parece a história do Zorro e do Tonto. Tonto era aquele antigo companheiro do Zorro, antigo. E aí tem uma hora que os dois estão andando a cavalo, assim, em algum lugar na Nevada, aqui embaixo, assim, nesses lugares aqui do deserto americano. E aí, uma hora os dois estão cercados de índio, e o Tonto é um índio, e o Zorro não. Aí, quando está todo cercado de índio, o Zorro, ele vira para o Tonto e diz assim, e agora, o que nós vamos fazer? E o Tonto diz, o que você quer dizer por nós? Eu sou índio.
Você que se vire. Não é assim que nós somos? Nós somos assim para desgraça nossa. Nós mexemos com coisas santas da maneira mais mundana possível, com orgulho. Mas, meus irmãos, nós vamos trabalhar juntos. Esse aqui, um grande teólogo do século XV, ele disse assim: essa oração sacerdotal é o testamento de Jesus. É a última coisa que ele faz antes de morrer. Essa é a oração que Jesus faz, o pedido que Jesus faz ao Pai. Ele diz: eu rogo, Pai, no versículo 20, que eles sejam um. Eu fico pensando, aonde está Cristo como Senhor da igreja, o cabeça da igreja, que o cabeça da igreja diz: eu quero que vocês sejam um, que não hajam divisões, como diz Efésios capítulo 2 e 3, que não hajam muros de separação e de divisão entre vocês, que vocês sejam um só cabeça sobre vocês, mas no fundo nós não conseguimos e permitimos que os dedinhos não se juntem, e aí enfraquecemos, e o mundo ganha. Nós somos chamados para a glória, não apenas chamados para fora, para refletir a glória de Deus, chamados juntos, unidos, assim devemos lutar, enfrentar. Às vezes nós temos problema com os nossos sentimentos. Recebi um abraço de um irmão essa semana, gostoso, acho que bom que estamos juntos, temos diferenças, estamos juntos. Eu fico imaginando que às vezes nós temos medo de enfrentarmos. Acho que é aqui. Vamos ver. Vamos tentar mais uma vez. Temos medo de nos enfrentarmos, nos acovardamos, meus irmãos. A igreja não pode ser superficial. A igreja tem que tratar dos seus problemas. A igreja precisa olhar nos olhos uns dos outros e dizer em amor, como a Bíblia diz, exortando-vos uns aos outros em amor. Nós precisamos nos amar mesmo quando dói, mesmo quando é diferente. É o cabeça da igreja que diz isso, não sou eu. A não ser que você esteja lendo uma Bíblia diferente. E nós precisamos compreender isso, que devemos ser um. O capítulo 13 diz assim, que quando nós somos um, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor implica em compreensão, implica em paciência. Eu às vezes estou caminhando mesmo, eu estou indo na mesma direção que você. A única coisa. Sim, nós estamos caminhando, às vezes eu estou só num compasso diferente de você, mas eu estou indo na mesma direção. Às vezes você está indo um pouquinho mais depressa, não tem problema, desde que seja na mesma direção. Passou disso é orgulho e pecado. Precisamos ter essa concepção no nosso coração, de sabermos que fomos chamados juntos. É paciência, é um amor que cuida. Há alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros e ore. Alguém em necessidade? Como pode alguém ter 2 camisas, 3 camisas, 4 camisas, e alguém não tem nenhuma? Como pode eu ter uma conta bancária muito boa, e alguém que está sem trabalho, não está certo se vai tomar café amanhã cedo? A igreja, ela é muito mais do que o coro cantando, o louvor, a música, o grande painel eletrônico que hoje não funcionou, grandes meios de comunicação e som, bancos confortáveis. A igreja, ela é o ferro com ferro que se afia, como diz Provérbios. E esse afiar vai trazendo uma proximidade verdadeira que ninguém pode oferecer. Genuína, corajosa, verdadeira. Durante a Revolução de 64, algumas pessoas estavam sendo mortas na rua de São Paulo.
Mas a igreja estava fechada orando. Por mais que eu valorize o papel da oração, eu fico pensando se a igreja tinha que estar lá fora, protegendo as pessoas que estavam levando bala no peito. Porque tem a hora de orar e tem a hora de sair. Sempre tem a hora de orar, sempre. Mas precisa ver qual é a hora de sair e agir. E agir na Guiné-Bissau, daquelas 228 criancinhas registradas na escola de Gambiel, que se reúnem debaixo de um tapume, sem água e sem esgoto e sem luz elétrica. É lá, por isso que fazemos jantares e damos ofertas e fazemos churrasco e vendemos coisas para transformar em dinheiro, para dinheiro ser transformado em escola, para a escola ser transformada em amor para aquelas crianças. Mas é também olhar quem está exatamente do seu lado agora, seja seu amigo, alguém que você não conheça, seja seu cônjuge, e falar: eu tenho que amá-lo, não está aqui do meu lado por acaso. Amar com um abraço, com um sorriso, mas amar também perguntando. O Tiago, a Débora, outro dia me contaram uma história sabe onde está o Wally? Você sabe onde está o Wally? Todo mundo sabe? Se alguém não sabe, eles explicam. Mas onde está o Wally? Outro dia tinha um cartãozinho do Wally chorando. Aí perguntaram: por que está chorando, Wally? É porque todo mundo pergunta onde está o Wally. Nunca como vai o Wally. Legal. Será que a gente tem que olhar no olho do outro? Como é que você está, João? João, você está bem, João? Me fala para mim. Nós precisamos disso. Começa com você. Não começa com o outro. Começa com você. Deus nos chamou juntos. Finalmente nós somos chamados para a glória. Porque veja bem, Jesus começa o texto dizendo: Pai, me dá de novo a glória que era minha. Eu estou sendo glorificado, exaltado, e eu vou desfrutar da glória. E ele termina dizendo: Pai, assim como eu te revelei, e agora quero a minha glória de volta, assim também eles unidos, santificados, ele diz, separados, como eu me separei, eles também se separam, se oferecem, assim também eles agora serão glorificados junto comigo. E Jesus fala todo este verso no tempo perfeito, como se ele já estivesse acontecido. Por isso que Paulo fala também no presente, no passado perfeito, ele diz, aliás, em Efésios capítulo 2, que Deus já nos assentou nas regiões celestes com Cristo Jesus. Eu e você já estamos assentados nas regiões celestes, juntos com Jesus Cristo. Só não estamos lá fisicamente, corporeamente ainda, mas esse dia, na esfera espiritual, já é uma verdade. A questão é que nós vamos chegar lá, estamos caminhando, firmes, andando, mas vamos chegar lá. Isso tem que estar sempre diante de mim, porque nada aqui neste mundo vai me satisfazer perfeitamente. O C.S. Lewis, ele diz isso: quando eu olho para mim, eu encontro no mundo, não consigo encontrar no mundo nada que possa me satisfazer, eu tenho que pensar que eu fui feito para um outro mundo, não para este. O que vai me satisfazer completa e absolutamente é quando eu estiver nas regiões celestes com Cristo Jesus. E a oração de Jesus, o mesmo que diz: Pai, eu oro que o Senhor os proteja no teu nome, torre forte ao nome do Senhor, diz o Provérbios. Eu oro que o Senhor os proteja no teu nome, o Senhor os santifique na tua palavra, separe eles para mim, mas que também eles revelem a minha glória para o mundo, e que da mesma maneira como o Senhor me glorificou de novo, me trazendo de novo para o céu, Hebreus diz que Cristo está sentado à direita do Pai, esperando o tempo em que Deus colocará debaixo dos seus pés todas as coisas. Assim como eu já estou, ele diz, assim como eu estou, assim também a igreja está com Jesus já hoje, na presença de Deus. Eu estarei lá. Eu posso dizer profeticamente que eu já estou lá, por causa da fé que Jesus revelou dentro de mim, que Paulo diz que é Ele que opera em mim o querer e o fazer. Eu não tenho capacidade nem de crer por mim mesmo. Ele precisa se revelar de maneira irresistível e eu preciso crer de maneira convencível, para que eu esteja na presença dEle. A glória será minha assim como é de Jesus. E não apenas eu estarei contigo, ele diz, mas eu estou dentro de você, diz o versículo 26. Não apenas com vocês, que é muito bom,
mas eu estou dentro de vocês. Assim, meus irmãos, eu diria que considerando esse processo paralelo, que da mesma maneira que Jesus foi enviado, revelou a glória de Deus, foi santificado, foi separado para o sacrifício, glorificou a Deus e foi glorificado de novo no céu. Esta é a história da igreja, que Jesus nos enviou, que nós precisamos ser santificados. A palavra santificados é santidade, sim, mas ela aqui num sentido de serviço, de culto a Deus, é numa oferta a Deus. E nós precisamos então, em unidade. Quando a Margaret Thatcher, que era a primeira ministra, a dama de ferro, não é, da Inglaterra, ela nos anos 80, ela fez uma mudança tão profunda no sistema econômico e social da Inglaterra, que ela foi odiada por aqueles governantes, mas é isso que promoveu hoje a Inglaterra tão forte como está. Mas basicamente no cerne da mudança que a Margaret Thatcher fez, ela disse o seguinte: na Inglaterra não existe sociedade, existe indivíduos. E o dia que nós mudarmos, para que não hajam mais indivíduos, mas sociedade, a Inglaterra será outra. Indivíduos e sociedade. É você sozinho ou nós juntos. Assim como Cristo foi, nós também somos enviados, uma missão, santificados, unidade, glorificamos a Deus. O mundo conhece a Jesus, conhece o perdão de Deus, e aí nós também seremos glorificados, exaltados. Meus irmãos, você resume o capítulo 17 dizendo que nós viemos do mundo, versículo 6, viemos do mundo, não somos do mundo, versículo 14 e 15, continuamos no mundo, versículo 11, continuamos no mundo temporariamente, versículo 15, não seremos retirados do mundo por agora, estaremos aqui ainda por um tempo, temos uma missão para cumprir no mundo, versículo 18, que é transmitir a vida eterna, é falar da vida eterna, compartilhar a vida eterna. Esta é a de Deus, versículos 2 e 3. Fazemos isso em santidade, fazemos isso em unidade, e nesse processo somos protegidos. Pai, guarda-os do maligno. Assim como o Senhor me amou, eu também os amei. Assim como o Senhor está em mim, versículo 26, eu estou neles, neste processo de que ainda estamos, por enquanto, mas não somos daqui, estamos aqui como igreja. Assim, meus irmãos, nós caminhamos revelando a glória de Deus e permitindo que Ele seja exaltado, glorificado, até o dia em que Ele volte. E aí nós também seremos glorificados junto com eles. Essa é a promessa de Jesus. Essa é a oração que Jesus faz por nós. Essa é a oração que Ele faz por mim e por você. Eu termino, meus irmãos, quero apenas ler um texto da palavra de Deus que está aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia na Alemanha um grupo de uma igreja chamada Igreja dos Irmãos, Brethren. A Igreja dos Irmãos, vocês viram que eu falo alemão bem? As Igrejas dos Irmãos na Alemanha, ela foi pressionada por Hitler para ficar do lado do Hitler, porque assim ele poderia controlar mais a situação. O fato é que a igreja se dividiu. Uma parte da igreja apoiou Hitler e uma parte da igreja fugiu do Hitler. Aqueles que apoiaram Hitler, da Igreja dos Irmãos, eles viveram bem, eles não morreram durante a guerra, eles tinham suas casas protegidas, e tudo foi muito bem para eles. Todo mundo tinha fome, menos eles. Aqueles irmãos que não apoiaram Hitler foram perseguidos, muitos, não poucos, foram mortos, famílias foram dispersas, separadas, e eles sofreram grandemente com este processo. Até que, muitos anos depois de muita mágoa, entre os dois grupos da mesma igreja, alguns irmãos no final dos anos 60, conseguiram colocar esses dois irmãos juntos. Eles abriram o coração um para o outro.
esses dois grupos dos irmãos. Eles confessaram seus pecados, eles se perdoaram e eles reconheceram que Cristo desejava deles a unidade para que a igreja fosse mais forte. E que se submetendo ao senhorio, à autoridade de Deus, eles eram mais fortes do que quando não se submetiam a Deus. Assim que o apóstolo Paulo diz assim, que o Senhor vos faça crescer, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. Que o Senhor vos faça crescer e aumentar em números, em poder, em louvores, em oração, em ensino da Bíblia. A oração do apóstolo Paulo, que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor de um para com os outros, e de vocês para com os demais, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, a mesma palavra que Jesus usou lá, santificai-os, separados, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, quando chegar o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Você quer estar naquele dia da vinda de Jesus, sem culpa, com o coração puro. O que Ele pede de nós é que haja amor, que haja unidade, que haja verdade entre nós, e que haja uma alegria. Ele diz, eu digo estas coisas, para que a minha alegria esteja neles, e aí somos o povo mais feliz da terra. Amém? Vamos ficar de pé e orar, agradecer a Deus por esse dia, esse momento de grande importância para nós, na nossa história, quando celebramos nossos 7 anos, e refletimos um pouquinho, 7 anos da história da igreja, e eu da minha parte, irmãos, eu sei que da parte dos irmãos, 7 anos da história em que Cristo é o Senhor desta igreja. E o meu desejo sempre tem sido, eu ouço os irmãos, eu ouço as sugestões que os irmãos têm para dar, sempre, mas a minha grande preocupação sempre é saber o que o Senhor da igreja deseja para a igreja. Amém? Eu queria orar, mas antes disso eu queria chamar o coro aqui. Nós cantamos uma música juntos aqui, Nath. Eu acho que foi aquela Igreja Bonita, alguma coisa assim. Você sabe o que eu estou falando? Oi? Como é bela a igreja. Podemos cantar de novo? Aí todos podemos cantar sobre a regência da Nath. Nós vamos cantar juntos esta canção e nós vamos então orar a Deus. Tem cantina hoje? Tem cantina e também estamos recolhendo as ofertas na cantina para a Guiné-Bissau, não é? Então vamos cantar juntos com o coro esta canção, Como é Bela a Igreja. Eu acho que é isso que diz. E aí nós vamos então encerrar com uma oração a Deus. Reunidos em seu nome, em Jesus nós somos um. Sua morte nos mostrou que o amor requer total entrega. E hoje nós rendemos sacrifícios de louvor. Em perfeita comunhão será esta nossa canção. Teu povo reunido com um só coração. Somos irmãos de diversas nações, adorando a
parte de milhões, tantas línguas e costumes que Deus sempre compreende. As diferenças se dissipam quando a luz do seu olhar. O que importa é que o seu povo se levante para adorar. Oh, quão bela é a igreja, Jesus. É o teu povo reunido com um só coração. Somos irmãos de diversas nações, adorando a um só Deus, proclamando tua luz. Oh, quão bela é tua igreja, Jesus. Todos nós unimos nossas forças, a verdade brilhará. Nos mostramos o seu reino, sei que o mundo verá, o mundo inteiro saberá. Como é bela tua igreja, Jesus. É o teu povo reunido com um só coração. Somos irmãos de diversas nações, adorando a um só Deus, proclamando tua luz. Oh, quão bela é tua igreja, Jesus. Oh, quão bela é tua igreja, Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Que a beleza do Senhor se manifeste em nós. E só somos belos por causa da beleza dele. Eu queria orar nesse instante. Aliás, eu queria chamar o Celso aqui para fazer uma oração. Eu acho que de presente de aniversário de 7 anos, tivemos aqui o Celso, a Cláudia, o Stefan e também a Daniela. O Christian já estava nos visitando, não é? E ficaram conosco 6 anos. Alguns dos fundadores e pilares da igreja por todos esses anos, e depois voltaram para o Brasil, para a nossa tristeza, em outubro. Mas vieram nos visitar e eu queria pedir que o Celso orasse e nos abençoasse nesse momento. Antes, ele vai embora com a família quarta-feira. Então hoje é uma oportunidade de você dar um abraço gostoso nele. Nós vamos orar e o Celso vai orar. Vamos orar, irmãos? Deus amado, nós te louvamos, Senhor, pela mensagem tão clara sobre a tua igreja. E Deus, mais uma vez se confirma, Deus, que estamos, ó Pai, no caminho certo. Estamos, ó Pai, caminhando e trilhando aquilo que o Senhor preparou para a tua igreja, ó Pai. Que sejamos testemunhos do Senhor aonde formos. Seja aqui em Calgary, no Brasil, na África, onde estivermos. Possamos testemunhar do amor de Cristo. Possamos não estar na igreja, mas ser igreja, Pai. Participar do corpo de Cristo, evangelizar, discipular, levar as pessoas que não te conhecem a conhecer a verdade salvadora que está em Cristo Jesus. Usa, ó Pai, o teu povo, usa os pequenos grupos, ó Pai, que são um canal, um enorme canal de evangelismo, ó Pai, para aquelas famílias que não te conhecem. Ó Pai, que através dos pequenos grupos essa igreja possa se espalhar dentro dessa cidade. Te louvamos, Senhor, pelos 7 anos que você tem concedido a esta igreja. Te damos graças, ó Pai, por tantos que aqui passaram, te conheceram como Senhor e Salvador de suas vidas, foram para outros lugares e lá estão fazendo brilhar a luz de Cristo através de suas vidas. Faça de nós também isso, ó Pai, que onde estivermos, no dia de amanhã, no trabalho, na escola, no ônibus, no trem, aonde estivermos, que as pessoas possam ver através de nós a luz de Cristo. Toma, Senhor, em tuas mãos o teu povo. Abençoa, Senhor, a liderança desta igreja. As pessoas que têm se achegado aqui, ó Pai, como líderes do Senhor, como servos que querem trabalhar, ó Pai. Abençoa com sabedoria, com unidade, ó Pai, da tua igreja. Também abençoa a nossa família que viaja nesta semana.
aqueles também que vêm do Brasil para visitar, ó Pai, que juntos todos possamos, aonde estivermos, glorificando o nome de Cristo. Oramos no nome de Jesus. Amém.